Olá! Sabe aquela dúvida que sempre aparece na hora de apontar para alguma coisa em espanhol? Aquela confusão clássica? Este, esse ou aquele? Pois é, chega de complicação. Hoje a gente vai resolver isso de um jeito que não vai dar mais para esquecer. Afinal, qual usar e quando? Parece que tem que adivinhar, né? Mas olha, não tem nada de adivinhação. Existe uma lógica, um segredinho bem simples por trás de cada uma dessas palavras. E é exatamente esse segredo que a gente vai desvendar agora. E a chave para tudo isso é distância. Simples assim. A resposta não está escondida em uma regra de gramática super complexa. Não. Está em algo que a gente usa o tempo todo sem nem pensar: o espaço. Tudo, absolutamente tudo, depende de onde as coisas estão em relação a quem está falando e a quem está ouvindo. É como se o espanhol organizasse o mundo em um mapa. E é um jeito bem interessante de ver as coisas. Ok, então vamos organizar essa ideia na cabeça. Pensa assim, o espanhol basicamente divide o espaço em 3 níveis de distância, sempre do ponto de vista de quem fala. São como se fossem 3 zonas, 3 áreas bem definidas. E aqui estão essas zonas. A primeira zona é a que está bem aqui, pertinho de quem fala. É o território do este e do esta. A segunda zona já é um pouquinho mais longe da gente, mas está perto de quem está ouvindo. É o espaço do esse e do esa. E por último, a terceira zona, aquela que está longe de todo mundo, tanto de quem fala quanto de quem ouve. Esse é o mundo do aqueu e do aqueja. Viu só? Tudo se encaixa. Beleza, mas chega de teoria, né? A melhor parte é sempre ver a coisa funcionando na prática, porque é nos exemplos que a gente realmente entende e guarda a informação. Vamos imaginar uma cena bem simples, numa cafeteria. Imagina que eu estou com uma xícara na mão, bem aqui comigo. Eu vou dizer, este café está caliente, certo? Porque o café está aqui, comigo. Agora, eu olho para a xícara que está na sua frente, aí com você. Para essa xícara, eu aponto e digo, esse café está frio. E por fim, a gente olha junto para o cardápio, lá no balcão, longe de nós dois. Aí a gente comenta, aquele café está caro. Percebe? A lógica da distância em ação é perfeito. Vamos para mais um exemplo, para não ter erro. Pensa numa mesa com um vaso. Eu, que estou do lado do vaso, digo, este vaso é bonito. Ele está aqui, no meu espaço. Agora a pessoa que está do outro lado da mesa, para quem o vaso já está um pouco mais longe, na zona do aí, ela diria, esse vaso não me gusta. É o mesmo vaso, mas a palavra muda porque a distância, a perspectiva de cada um é diferente. E para fechar essa ideia do que está longe de todo mundo, é só olhar pela janela. A gente vê um prédio lá no horizonte. Nem eu, nem quem está comigo estamos perto. Por isso, sem dúvida, a gente usa aquele. Aquele edifício é antigo. Ok, a base a gente já entendeu, certo? Distância é a chave. Agora, vamos subir um nível. Vamos adicionar 2 coisinhas que vão deixar nosso espanhol muito mais completo. Os plurais e as famosas e às vezes misteriosas formas neutras. Então, olha só essa tabela completa. A lógica das 3 distâncias continua exatamente a mesma, mas agora com os plurais. E aqui, atenção, um detalhe que pega muita gente que fala português. O plural de este não é estes, é estos. Isso mesmo, com O, estos. Então a gente diz estos livros, estos coches, aquelas caças. E essa última coluna aí, esto, eso, aquello. Esses são os neutros. A gente usa para falar de ideias, de coisas abstratas, ou quando a gente simplesmente não sabe o que é uma coisa. Tá, mas e na prática? Como é que a gente usa esses neutros? Simples. Se alguém pega um objeto na mão e não faz ideia do que é, a pergunta é, ¿qué es esto? Se estamos falando de uma ideia, de uma situação, podemos dizer, eso no es correcto. E para falar de algo mais distante no tempo ou no espaço, tipo uma lembrança, usamos aquello. Aquello parece difícil. E aqui vai a regra de ouro para anotar e não esquecer mais. Os neutros, esto, eso e aquello, nunca, nunquinha, vêm antes de um substantivo. Eles andam sozinhos. Muito bem, agora para tudo isso grudar na cabeça de vez, vamos fazer uma revisão bem rápida. Um exercício de repetição. Vamos lá, respira fundo e repete comigo, pode ser em voz alta ou só aí na sua mente. Primeiro, para aquilo que está aqui, pertinho, a gente diz este. De novo, este. Agora, para algo que está aí perto de quem escuta, a gente diz esse. Vamos lá, esse. E para aquilo que está lá longe de todo mundo, a gente diz aquel. Repetindo, aquel. E agora, atenção redobrada para aquele plural importante, o de coisas que estão aqui perto. Não é estes, é estos. Vamos com um exemplo. Estos livros. Juntos agora.
estos livros. E para fechar, aquela pergunta pro objeto misterioso que está na mão. Como é que a gente pergunta? Que é esto? Excelente. Tá vendo como, aos poucos, tudo começa a fazer mais sentido? Agora que a parte, digamos, mais técnica já está clara, vamos dar um passo para trás e pensar numa ideia maior. Porque o que a gente viu aqui vai muito além de uma simples regrinha de gramática. É isso. Não é só sobre decorar palavras novas. É sobre aprender uma nova forma de organizar o mundo no espaço. Quando a gente usa este, esse e aquel do jeito certo, a gente começa a ver o espaço, a sentir o espaço como um falante nativo de espanhol. É uma verdadeira mudança de perspectiva. E o resultado prático disso é: uau, é imediato. Quando se domina essa lógica de espaço, o jeito de falar muda. Fica muito mais fluido, soa muito mais natural. Sabe, é um daqueles pequenos detalhes que separam o espanhol ok de um espanhol que realmente soa bem. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar um pouco. Se uma coisinha aparentemente tão pequena como o jeito de apontar para as coisas já mostra um jeito totalmente novo de organizar a realidade, imagina o resto. De que outras formas será que as línguas que a gente aprende mudam o nosso jeito de ver o mundo? Fica aí a reflexão. Até a próxima!